Amados, queridos irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Quero registrar minha alegria e gratidão a Deus em poder estar pela primeira vez aqui no estado de Macapá e também aqui nesta igreja, nesse ministério, a quem Deus confiou, nosso querido companheiro e amigo, pastor Luiz Francis, a quem agradeço também o honroso convite de estar com os irmãos nesta oportunidade. Eu quero convidá-los, irmãos, para já em pé fazermos uma leitura bíblica do livro dos começos, no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, versículos 21 a 24. E depois nos assentaremos então. Tu és maravilhoso, Deus, aleluia. Gênesis capítulo 2, verso 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E então será chamada varoa, porquanto do varão foi chamada, ou tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e a pegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Podeis tomar o vosso assento, meus irmãos. Aleluia! Tu és maravilhoso, Deus, aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, pode dizer amém. Aleluia. Meus irmãos, num primeiro momento quero parabenizar esta igreja e ministério pela iniciativa deste seminário, deste simpósio acerca de nossa declaração de fé. As Assembleias de Deus no Brasil, após o centenário, sentiu a necessidade de um documento oficial para estabelecer a nossa unidade doutrinária. No ano de 2015 foi formada a comissão especial, e Deus me deu o privilégio, a honra de fazer parte desta história, integrar esta comissão especial, e tive ainda a responsabilidade de ser um relator nos 24 capítulos que compõem a nossa declaração de fé. E o propósito primário desta declaração é apresentar à igreja no Brasil a interpretação autorizada das Escrituras, ou a interpretação reconhecida de maneira oficial pelas Assembleias de Deus no Brasil. A nossa primeira declaração de fé foi publicada em abril do ano de 1919 por Gunnar Wingre, pioneiro e fundador da igreja, no jornal Boa Semente, ainda em Belém do Pará, com o título O que nós cremos. Eram as minhas mestras da nossa primeira declaração de fé. Essa matéria, publicada em 1919 em Belém do Pará, foi republicada em 1930 lá no Rio de Janeiro, agora com um novo jornal, chamado Jornal Som Alegre. Naquele mesmo ano, na década de 30, com a primeira Convenção Geral, Assembleia Geral Ordinária da CGDB, criou-se o jornal Mensageiro da Paz, e fundiu então os dois jornais, o jornal de Belém, que se chamava Boa Semente, e o jornal do Rio de Janeiro, que se chamava Som Alegre. Transformaram-se em Mensageiro da Paz, e a partir dali
começou a ser publicado, então, periodicamente, o nosso credo, a nossa confissão de fé. E a partir da década de 60, a partir de 69, precisamente, mensalmente, o credo foi sendo publicado. E agora, em 2015, a Convenção Geral, então, designou uma comissão para buscar uma unidade doutrinária, ampliar o nosso credo. E uma das coisas que aconteceu, eu quero convidar os irmãos, por favor, para abrirem a sua declaração de fé, na página de número 24, abram umas páginas anteriores, que é a página de número 21, onde tem o cremos. O cremos são os nossos artigos de fé. Aí os irmãos vão ter na página que citei, a página 21, os 3 primeiros artigos de fé. Na página 22, nós vamos ter os artigos 4 até 9. Na página 23, os artigos 10 ao 15. E na página 24, que eu quero me deter com os irmãos, que é o artigo de número 16. Página 24. Quem encontrou pode dizer amém. Amém. Bem, esse artigo, número 16, ele não fazia parte do artigo original. Nós não tínhamos no nosso artigo de fé uma menção sobre o que vamos tratar nessa noite, que é o casamento, que é a família, que é a união matrimonial. Então, eu quero convidá-los para a leitura todos juntos. Artigo 16 diz: cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre homem e mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, incorporados por Cristo, e segue as referências bíblicas. Então, na sociedade pós-moderna que nós estamos vivendo, houve a necessidade de colocar esse artigo como sendo declaração de fé das Assembleias de Deus, uma vez que o casamento, o matrimônio está sob constante ataque, em especial a família. Neste final de semana, meus irmãos, eu estive em Fortaleza, no Ceará, e depois em Natal, no Rio Grande do Norte, e numa das ocasiões eu celebrei uma cerimônia de casamento. Acontece que há alguns anos lá em Brasília, onde Deus me deu a graça de pastorear um dos ministérios das Assembleias de Deus, teve uma família que congregou conosco por muito tempo, uma família muito querida, muito amada, uma família composta de militares. E há cerca de 10 anos atrás, eles foram transferidos de Brasília. E os 3 filhos do casal eram adolescentes ainda. E então, no culto de despedida daquela família, eu me comprometi com aqueles adolescentes de fazer o casamento deles, a cerimônia religiosa, onde quer que eles estivessem com a família. E há 6 anos atrás, o primeiro casou em Fortaleza, no Ceará. Eu pensei em viajar a Fortaleza. Há 2 anos casou o segundo, em Cascavel, no Paraná. E sábado agora casou o último, em Natal, Rio Grande do Norte. E na cerimônia religiosa eu fazia menção do nosso credo, porque a instituição casamento no modelo bíblico está sobre ataque, e portanto a nossa declaração de fé vem no tempo oportuno para trazer à igreja a posição oficial. E é sobre esse tema então que nós vamos tratar hoje à noite. Para tanto, eu os convido então para abrir a sua declaração de fé na página 203, que é o capítulo 24, é o último capítulo
que vai tratar sobre a família. Página de número 203. E juntos nós vamos estudar cada um desses pontos. Na medida do possível, faremos as leituras bíblicas e as explicações julgadas necessárias. Enquanto os irmãos procuram a página, eu quero também aqui registrar minha alegria de, nesta noite, cooperar e participar com os irmãos, sendo que a abertura desse trabalho esteve sobre a responsabilidade do nosso companheiro, o pastor José Gonçalves, que esteve aqui com os irmãos na segunda e na terça-feira, sobre a família. Quero vos convidar, irmãos, para repetir comigo. Cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integrada do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos, quando houver. Bom, é aqui. Bem, amados, primeira conceituação que eu gostaria de trazer aos irmãos. Quando nós falamos assim, cremos, que é o enunciado da nossa declaração, estamos dizendo, acreditamos como verdadeiro. O que nós acreditamos como sendo verdade? É o que vai ser enunciado depois. Então falamos primeiro, cremos, acredito ser verdadeiro. E então professamos. Quer dizer, praticamos, colocamos em exercício. E porque acreditamos ser verdade, então praticamos. E porque praticamos, ensinamos, ou seja, transmitimos aos outros. Então, resumidamente, cremos, professamos e ensinamos, quer dizer, acreditamos como verdade e por isso praticamos e, portanto, transmitimos aos outros. O quê? Que a família é uma instituição criada por Deus. Quem crê pode dizer amém. Amém. Agora veja, a formação desta família, a nossa declaração de fé, anuncia o seguinte: composta de pai e mãe e filhos, quando houver. Esta declaração, irmãos, está relacionada ao que se chama de família nuclear, ou também família patriarcal. É aquela família em que está sendo constituída por um pai e por uma mãe. A declaração, então, ela faz um contraponto ao modelo de família pós-moderno, que é o modelo da família homoafetiva, que em lugar de ter um pai e uma mãe, tem dois pais, ou tem duas mães. Então a declaração de fé vem claramente dizer que a igreja cristã, fundamentada na Bíblia Sagrada, repudia um modelo de família que não esteja de acordo com aquilo que foi designado por Deus no ato da criação. Porque Deus instituiu a família sendo constituída por pai e por uma mãe. Amém? Na continuidade do texto, voltamos a ele, está a explicação. Depois do quando houver, diz: pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente. Está em Gênesis 2:24. Vamos ler o que foi que Deus declarou. Portanto, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança.
e fez-no macho e fêmea. O texto é Gênesis 1:27. Vamos ler? E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Essa complementariedade mútua é necessária à formação do casal, à procriação. Bem, então, por favor, vamos pensar o que está dito em nossa declaração de fé. Está dito que o modelo de família é o modelo patriarcal ou nuclear, pai e mãe, macho e fêmea, união monogâmica e heterossexual, da qual vamos tratar ainda daqui a pouco. Por que a necessidade de constar esse tema em nossa declaração de fé? Meus irmãos estão cansados de saber que há uma desconstrução na sociedade pós-moderna em relação ao modelo familiar, como já citei. A ideologia de gênero, por exemplo, que está muito em voga em nosso país, vem com esta proposta, dizer o seguinte: a Bíblia Sagrada é um livro homofóbico, a Bíblia Sagrada é um livro intolerante, a Bíblia Sagrada tem um discurso de ódio, a Bíblia Sagrada reconhece apenas o modelo nuclear ou patriarcal como modelo legítimo de família, mas a Bíblia está errada, dizem os apologistas da ideologia de gênero, porque na concepção deles existem outros modelos de família que não sejam o modelo aqui citado, como por exemplo a família homoafetiva, onde no lugar do pai e da mãe existem dois pais ou existem duas mães. Isso tudo, meus irmãos, é bem antigo, mas agora está tomando vulto e espaço em nossa sociedade. Lá por volta do século XIX, precisamente no ano 1884, dois filósofos alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, publicaram uma obra chamada A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado. Esses dois filósofos também lançaram em 1849 um livro chamado O Manifesto Comunista. Eles são os pais do comunismo. E no livro que citei sobre a origem da família, eles escreveram o seguinte: que a família patriarcal, segundo o modelo bíblico, é machista, é um sistema opressor do homem sobre a mulher, e que, portanto, esse modelo de família tradicional, nuclear, patriarcal, precisava ser desconstruído. A partir daí, também a ideologia de gênero vai somar a voz, a ideia de Karl Marx e de Friedrich Engels, e vai surgir o movimento feminista. Uma das grandes defensoras desta ideia vai ser uma filósofa francesa chamada Simone de Beauvoir. Em 1949 ela vai lançar uma obra, um livro chamado O Segundo Sexo, dizendo que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A ideologia de gênero começa a ganhar espaço. Mais recentemente, a maior defensora da ideologia de gênero no mundo chama-se Judith Butler. É uma filósofa norte-americana, homossexual assumida. Em 1990 ela lançou um livro, Problemas de Gênero, e ela é a precursora da teoria queer, que é a teoria do diferente. E a partir dessas ideias, então, dessas ideologias, o sentimento é o seguinte: o matrimônio no modelo patriarcal bíblico, de um homem e uma mulher, ele é um modelo que escraviza as pessoas, porque obriga, segundo a ideologia de gênero, segundo Karl Marx, segundo Beauvoir, segundo Blatter, e
também algumas ideias mais recentes que já vou citar, esse modelo obriga um homem a viver a vida toda com uma única mulher, e obriga uma mulher a viver a vida toda com um homem. E esse modelo tem que ser desconstruído, porque dizem eles que isso é opressor, é uma discrepância, e nós precisamos buscar a liberdade sexual, em que o modelo da família seja livre, que o homem e a mulher possam ter quantos parceiros acharem necessários, sejam eles do sexo oposto ou do mesmo sexo, de modo que a ideia é eliminar esse modelo da família patriarcal, nuclear, que foi designado por Deus nas Escrituras. A partir daí, então, irmãos, surgiram vários movimentos que vão ensinar, por exemplo, nossos filhos na escola, de que eles não são nem meninos e nem meninas, eles nasceram criança, e que depois de uma certa idade deverão decidir se querem ser macho ou fêmea, e qual modelo de família vão querer construir. Por isso a nossa declaração de fé vem trazendo à Igreja Assembleia de Deus qual é o posicionamento bíblico e qual é a vontade de Deus para com o seu povo. E assim repudiamos qualquer modelo de família que não esteja de acordo com o princípio e os preceitos revelados na palavra de Deus. Amém? Veja então, voltando aqui na nossa declaração de fé, diz o seguinte: reconhecemos preservada a família quando, na ausência do pai e da mãe, os filhos permanecerem sob os cuidados de parentes próximos. E agora veja o protesto da declaração de fé: rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade por ser condenada por Deus nas Escrituras, bem como qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia e a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador e ensinado pelo Senhor Jesus. Amém? Então, a posição da igreja é contrária a qualquer modelo de família que não seja constituída por um pai e uma mãe. É claro que enfrentamos uma série de oposições por conta deste posicionamento. Por exemplo, um filósofo francês chamado Michel Foucault, ele vai dizer o seguinte: o radicalismo cristão de querer impor esse modelo de família patriarcal entre um homem e uma mulher, cujo casamento é indissolúvel, levou as pessoas a detestarem o sexo e, por conseguinte, esta austeridade cristã deve ser combatida em busca da liberação sexual. Para Foucault, é preciso então desconstruir tudo quanto o cristianismo ensinou até agora. E, aliado a Foucault, estão os nomes que aqui já citei: a filósofa Judith Butler, norte-americana, que já veio aqui no Brasil algumas vezes tratar desse tema com dinheiro público. Ano passado, lá em Porto Alegre, houve uma exposição do QI no museu, patrocinado pelo Banco Santander,
O QI é uma teoria dela, da Judith Butler, que é a teoria do diferente, do estranho, na verdade uma apologia à homossexualidade, onde nossas crianças eram expostas lá com quadros pintados dos mais diferentes modelos de liberação sexual. Então, por exemplo, havia lá nos quadros a pintura de homens mantendo relação sexual com animais, chamada de zoofilia, como sendo um modelo de liberdade sexual. Havia também atividade sexual de adulto com criança, pedofilia, como modelo de liberdade sexual. E havia também todo tipo de atividade sexual, de pederastia, de lesbianismo, de homossexualidade. A ideia é uma liberação na sexualidade total, inclusive de liberar o incesto, que é a relação sexual do pai com a filha e da mãe com o filho, como sendo liberdade sexual. E ainda algumas outras depravações, como a necrofilia, que é o prazer que se obtém com relação sexual com pessoa morta. Então, meus irmãos, nós estamos numa decadência de ordem moral nunca antes vista em nosso país. Uma investida cada vez maior de desconstruir a família cristã e na imposição da ideologia de gênero em nossas escolas. Estou trabalhando pela misericórdia de Deus no Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral há alguns anos e tenho acompanhado isso bem de perto ali no Congresso Nacional. Sou pastor em Brasília há 20 anos. E o ano passado, quando o Ministério da Educação e Cultura estava trabalhando com o BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, eles tentaram colocar a ideologia de gênero como objeto de disciplina no ensino da educação básica no país. E por meio da Frente Parlamentar Evangélica, Frente Parlamentar Católica, Frente da Família, igrejas cristãs, educadores cristãos, fizemos toda a pressão com a oração e intercessão do povo de Deus. A ideologia de gênero não foi aprovada. Mas, irmãos, a ideologia de gênero faz parte de algo maior. Na década de 90 foi fundado em São Paulo, e aqui é um tabu nas igrejas para se tratar do tema, mas uma das lições da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, no qual o Senhor Jesus me deu a honra de ser comentarista, vou tratar desse tema. Os irmãos vão discutir nas salas de aula da Escola Bíblica Dominical, que é a ética cristã e a política. Na década de 90 foi criado o chamado Fórum de São Paulo. No Fórum de São Paulo, foi idealizado por 4 líderes políticos aqui da América Latina: Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso; José Dirceu, que não sei se já prenderam, estava com tornozeleira até outro dia, prenderam de novo; Fidel Castro, que arde no fogo do inferno; e Hugo Chávez, faz companhia para ele. Esses 4 líderes criaram o Fórum de São Paulo com várias propostas. Uma delas, implantar a ideologia de gênero na América Latina e Caribe. Outra meta, descriminalizar o aborto na América Latina e Caribe. Liberar a maconha na América Latina e Caribe. São bandeiras do Fórum de São Paulo. Essas bandeiras são abraçadas por todos os partidos de esquerda do Brasil, todos, sem exceção. Não tem nenhum partido de esquerda que não integre o Fórum de São Paulo. É bandeira, tem que implantar, para desconstruir o modelo de família patriarcal nuclear e prover a liberação sexual em nosso país.
Qualquer um dos irmãos pode entrar nos sites de busca, de pesquisa e colocar lá Fora de São Paulo e ler detalhadamente o que estou dizendo. Não é segredo para ninguém. Então o Estado brasileiro foi aparelhado para implantar a ideologia, a qualquer modo, a qualquer custo. No Congresso Nacional não foi possível, porque, já expliquei, Frente Parlamentar Evangélica, Frente Parlamentar Católica, Frente da Família, igrejas, educadores cristãos fizeram pressão e não permitiram a aprovação. Somos contra, porque nós seguimos o prescrito na palavra de Deus. Bem, vamos adiante. Subponto 1 na nossa declaração de fé: o casamento ou união matrimonial, instituição criada por Deus, que tem por princípios reguladores e estruturantes a monogamia. O texto é de Gênesis 2:24. Vamos ler? Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão uma carne. Amém? Monogamia. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, um homem para uma mulher, uma mulher para um homem, para sempre, para a vida toda, indissolúvel. Amém? É isso que diz a Bíblia. Como já citei aqui, Marx discorda, Foucault discorda, Blatter discorda, Beauvoir discorda, são todos teóricos que são endeusados nas universidades públicas federais do país. Eles dizem: a Bíblia Sagrada quer nos prender, nos oprimir, precisamos de liberdade, vamos ter quantos parceiros forem necessários em busca do prazer. Mas a Bíblia diz o contrário: deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, vai unir a sua mulher, e serão ambos uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem. É isso, monogamia. É daí que surgiram, por exemplo, as ideias poéticas da nossa sociedade brasileira de a cara metade, a alma gêmea, encontrar a pessoa certa, porque é para a vida toda. Continuando aqui na declaração de fé, tem outro princípio então: monogamia, um homem para uma mulher para um homem. E aí temos o princípio da heterossexualidade. Mateus 19, verso 4. Vamos ler? Ele, porém, heterossexualidade, o prazer da união conjugal, segundo as Escrituras, acontece entre um macho e fêmea. Portanto, todo outro tipo de prazer entre macho e fêmea é antibíblico e é classificado nas Escrituras como imoralidade sexual. Porque o casamento bíblico, ele é monogâmico. Um homem tem apenas uma mulher, e a mulher tem apenas um homem, e eles se completam no casamento, macho e fêmea. E todo outro modelo de união matrimonial que não segue o preceito bíblico é condenado nas Escrituras. É isto, amados, que estamos afirmando na declaração de fé. Não é um pensamento humano, não é uma filosofia, não é uma teoria sociológica, é a revelação da vontade de Deus para o seu povo. Então vamos continuar aqui, voltemos ao texto impresso.
O texto diz: pelo casamento, um homem e uma mulher, por livre consentimento, decidem unir-se mediante um pacto solene, do qual o Senhor Deus é a principal testemunha. E na condição de cônjuges, sob os aspectos legal, formal, moral e espiritual, prometem viver em fidelidade mútua até que a morte os separe. Então nós temos aqui o princípio bíblico de que o casamento é indissolúvel. Os irmãos lembram que na cerimônia religiosa, o celebrante pergunta ao noivo, aos nubentes: é de sua livre, espontânea vontade tomar fulano como esposa e tal? Lembram disso? Ora, essa pergunta que está no rito religioso da cerimônia, não está ali por acaso. Ela está fundamentada num princípio bíblico, de que o casamento deve ser por livre consentimento. E o outro detalhe que também está no casamento, no rito religioso, é a pergunta que se faz: promete diante de Deus, que é a primeira testemunha, promete diante de Deus, da igreja e das testemunhas aqui presentes, ser fiel, amar, respeitar, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, e ser fiel até que a morte o separe? Qual que é a resposta? Sim. Deus é a primeira testemunha. Vamos ler esse texto na Bíblia, amados? Abra aí, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 2. Vamos ler os versos 14 e 15. Vamos ver se o texto está correto. Deixa eu conferir aqui, não sei se essa é a mesma referência. Desculpe, irmão, não é o texto de Mateus, não. Deixa eu me conferir aqui rapidinho. É Malaquias, capítulo 2. É isso? Vamos lá para Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. É Malaquias. Quem pode vir aqui no microfone? Alguém lê? Pastor? Lê, por favor. Malaquias, irmãos, capítulo 2, versos 14 e 15. O que diz aí? E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conservo. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Quem pode dizer amém? Amém. Completei ano passado, eu sei que tem irmãos aqui com muito mais tempo e experiência de vida do que eu, mas completei ano passado as bodas de pérola, 30 anos de casamento. Eu me casei com 20 anos de idade. Minha esposa também tinha a mesma idade, portanto, estamos caminhando juntos há 30 anos. Casamos jovens ainda, mas casamos tendo Deus como testemunha.
há uma banalização hoje na sociedade pós-moderna do matrimônio. As exceções bíblicas que estão aqui na declaração de fé, nós já vamos tratar delas daqui a pouco. Então não vou antecipar. Vamos continuar. Voltamos ao texto impresso. Vai dizer o seguinte, de onde paramos? De tal modo sublime, venerado seja entre todos o matrimônio, Hebreus 13, verso 4, tem por referencial espiritual, moral e afetivo o relacionamento entre Cristo e a igreja. O casamento tem por propósitos. Primeiro, vamos ler juntos? A instituição, vamos repetir, a instituição da família matrimonial. 2, compensação mútua do casal. 3, a procriação. 4, auxílio mútuo. 5, e continência. E 6, satisfação sexual. Esse tema vai ser estudado agora, domingo, na escola dominical, sobre planejamento familiar, e foi estudado domingo agora sobre sexualidade também. Porque o casamento, irmãos, não é apenas para a procriação. Aqui está a nossa declaração de fé. Procriação é um propósito, sim, mas satisfação sexual também. E é um outro tabu na igreja, tratar de sexo. No catolicismo romano, por exemplo, o Concílio de Trento, é o concílio pós-reforma, instituiu que o sexo era pecado e ele poderia ser feito apenas para procriar. Então era proibido aos domingos, era proibido em feriados, era proibido na quaresma e assim por diante. Com isso, o que aconteceu sociologicamente? Dentro do ambiente familiar não havia prazer, e os prostíbulos e as casas de meretrizes se multiplicaram na Idade Média, na busca do prazer fora de casa, o que não justifica o pecado, mas é uma explicação sociológica. Com o advento da Reforma Protestante, 1517, com Martinho Lutero e os outros reformadores, Albino, Zwinglio, Armínio e tantos outros, há uma busca pelo entendimento bíblico e não mais pela tradição da igreja. O planejamento familiar, por exemplo, foi um tema altamente discutido e vai ser discutido domingo agora na escola dominical, porque a ordem divina lá no Gênesis que diz: crescei e multiplicai-vos. Bem, essa ordenança bíblica foi entendida como sendo uma perpetuação de procriação, de maneira que não muito tempo atrás nossos bisavós e avós tinham penca de meninos, não é verdade? 10, 12, 15, 17 e por aí vai, porque o entendimento era esse, é uma ordenança divina, tem que procriar e multiplicar. Porém a teologia pós-reforma tem um entendimento diverso, porque esta ordem, crescer e multiplicar-vos, não é um mandamento individual, é um mandamento genérico para a coletividade. Ou seja, em outras palavras, Deus deu este mandamento para a humanidade se multiplicar. Ou seja, não é para eu multiplicar sozinho, é em conjunto com outras famílias. Tanto isto é verdade que, se os irmãos atentarem para o contexto bíblico, por exemplo, Abraão, pai da fé, da qual recebeu a promessa divina de que seria ele o pai de muitas nações e que as descendências não poderiam ser contadas. Quantos filhos Abraão teve com sua esposa Sara? Quantos? Qual o nome dele? Isaac. Quantos filhos Isaac teve com sua esposa Rebeca? 2. Qual é o nome deles? Esaú e Jacó. Quantos filhos Jacó teve com a esposa amada? Raquel. As outras empurraram para ele. Raquel, quantos filhos? 2. Quais eram? José e
Benjamim. Então veja que o fator multiplicador em Abraão e Sara é um filho só. O fator multiplicador entre Rebeca e Isaac são dois. E o fator multiplicador também entre Jacó e a esposa amada Raquel. O fator multiplicador está relacionado na matemática divina, que é o seguinte: quando o homem deixa a casa do seu pai, da sua mãe e se une à sua mulher, era um, e agora é um casal. Casal são quantas pessoas? Dois. Nasceu um filho, são quantos agora? Três. Multiplicou ou não multiplicou? Multiplicou, então pronto, já pode fazer planejamento familiar. Mas eu não vou tratar disso hoje porque é objeto da lição do domingo. Mas a Bíblia diz que não é só para procriar. O prazer sexual é previsto, mas dentro do parâmetro bíblico, ou seja, no matrimônio monogâmico e heterossexual. Amém? Voltemos aqui então ao nosso texto. Diz assim: entendemos que o homem é unido sexualmente à sua esposa como resultado do amor conjugal, não só para procriar, mas também para uma vivência afetuosa, agradável e prazerosa. Provérbios 5,18. Vamos ler o texto? Seja bendito isto, dentro dos limites do uso natural do corpo e da pureza e da santidade. Então, por exemplo, não é possível o prazer sexual fora do matrimônio, porque a relação sexual fora do matrimônio de pessoas solteiras, por exemplo, a Bíblia vai classificar como pecado de fornicação. O prazer que alguém casado tem fora do matrimônio, a Bíblia vai classificar como pecado de adultério, e assim por diante. E esse tema vai voltar aqui outra vez na declaração, por isso não vou antecipá-lo. Voltemos então à informação da declaração. Preste bem atenção nesta declaração agora, amados. Veja aí: reconhecemos o casamento civil e religioso com efeitos civis, desde que não afronte os princípios bíblicos, em especial, repita, não seja realizado entre pessoas divorciadas, em desacordo com o preconizado pelo Senhor Jesus. Bem, aí esse ponto é controverso, polêmico, e eu vou deixar aí para os irmãos pensarem, porque nós vamos fazer um intervalo e voltamos com esse tema. O tema diz: reconhecemos casamento civil e religioso, desde que não afronte os princípios bíblicos, em especial que não seja realizado entre pessoas divorciadas em desacordo com o preconizado pelo Senhor Jesus. O que isto quer dizer? Condenam-se todos os divórcios, não se autoriza nenhum outro modelo de novo casamento? Sim ou não? São perguntas que vamos responder. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 7 e o verso de número 2. Glória a Deus. Pode ler, hein? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Amém? Então, de acordo com as escrituras, o casamento é indissolúvel até que a morte o separe. Se um dos cônjuges vier a falecer, o outro fica livre para casar de novo. Há inclusive uma expressão que diz o seguinte: que viúva é quem morre, e quem fica casa de novo.
Quase sempre, né? Agora, se esse é um preceito bíblico, também precisa tomar cuidado com o coração das pessoas, né? Porque tem gente aí pedindo a Deus para o cônjuge morrer para ele poder casar de novo. E aí é pecado. Dois irmãos se encontraram, dois irmãos que frequentavam a igreja, mas andavam afastados da fé. Um disse: não vou ter condição de casar de novo não, porque minha esposa se chama Esperança. Esperança é a última que morre. E outro disse: eu estou pior que você, a minha chama-se Perpétua, morre nunca. Então o princípio bíblico é esse. Mas nenhum cônjuge que ama deseja a morte do outro. Quem concorda? Amém. Segundo caso bíblico, então, da dissolução do casamento: infidelidade conjugal. Mateus capítulo 19, o verso 9. Quem lê? Mateus 19, o versículo 9. 9. O microfone para alguém. Pode ler. Pode passar lá para ter outro. 19:9, Mateus. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também adultério comete. Olha só, irmãos, o que Cristo Jesus disse está aqui na nossa declaração de fé. Se a pessoa divorciar, a não ser pelo pecado de fornicação ou prostituição, divorciou por outro motivo, incompatibilidade de gêneros, que está bem em voga. Cristo disse: se não foi por causa de traição, quem casar com a divorciada comete adultério, e o homem que largou da esposa e casar com outra comete adultério também. Ambos estão em adultério, porque o vínculo do matrimônio não foi dissolvido perante Deus, que testemunhou a união. Foi dissolvido pelo homem, foi dissolvido pela sociedade, foi dissolvido até aos olhos de algumas igrejas, mas nos olhos de Deus a união permanece. Portanto, quem casar com a repudiada ou quem casar com o divorciado, ambos estarão em adultério permanente. É o que diz a Escritura. Há um debate teológico sobre a expressão fornicação, prostituição, o que isso significa, o que quer dizer. O termo grego é um termo muito amplo, porneia, que significa de um modo geral imoralidade sexual. E nós temos a palavra pornografia. Então, de acordo com a nossa declaração de fé, que está preconizada na Bíblia Sagrada, pode-se casar segunda vez se o cônjuge vier a falecer, ou se o cônjuge com quem se convive cometa o pecado da fornicação, da prostituição. E a parte inocente entende-se que esteja autorizada a contrair núpcias. Porém, não é esta uma regra, e nem tampouco um mandamento, mas é uma exceção, é uma excepcionalidade, porque o que a Bíblia assevera como pressuposto primário é a concessão do perdão. E não havendo possibilidade de perdão, a outra parte é reincidente. Então, como extremo, como último caso, como recurso final, a carta de divórcio. É isso que nos ensina as Escrituras. Não pode ser como aquele irmão que procurou o pastor e disse: olha, pastor, eu vim lhe comunicar que eu vou divorciar da esposa e vou casar de novo.
O pastor disse, mas por quê, meu irmão? Ele disse, não, porque não diz a Bíblia, pastor, que o casamento é dissolvido em caso de traição? O pastor disse que é verdade. E aí o pastor perguntou a ele, mas o senhor tem certeza disso, meu irmão? Tem provas de que sua esposa lhe traiu? O senhor divorciar e casar de novo? Ele disse, não, pastor, não foi ela não, fui eu que traí ela. O pastor disse, mas você é o culpado então, varão. Se você casar de novo, você comete adultério. É ela que está livre para casar de novo, não você. Que Deus tenha misericórdia das interpretações bíblicas por aí afora. E o último ponto, então, é a deserção por parte do cônjuge descrente. 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Amém? Então veja o que diz o texto bíblico. O casal convive no mesmo teto. Escute só. Não é um casamento, é um matrimônio. Um é crente, o outro não é. Paulo disse assim: se o crente consente, se o descrente consente em viver com o crente, não se aparte. More lá com seu marido, more lá com sua esposa, mesmo não sendo ela ou ele um cristão. Mas se o descrente quiser se apartar, quiser abandonar o lar, abandonar a família, por causa da sua confissão de fé em Cristo Jesus, então o descrente abandona o lar e a pessoa abandonada fica livre. O que não pode é o crente ficar provocando o abandono do lar, né? Porque tem situações assim. A mulher se converte, agora não sai de dentro da igreja, o marido vai embora, porque ela não vigia, ou vice-versa. E é claro que Deus está olhando o coração de cada um de nós. As nossas motivações não passam desapercebidas dos olhos de Deus, a quem tudo vê e tudo sabe. Nós podemos enganar o homem, podemos enganar as pessoas, podemos enganar a nós mesmos, mas ninguém pode enganar a Deus. A prática que acontece no meio de muitas igrejas hoje, de casa descasa, casa de novo, sem observar esses princípios bíblicos, recebe a aquiescência e o aval da igreja e da sociedade, não invalida a autoridade bíblica. Os homens podem considerar como normal e até viverem como se nada de errado estivesse por acontecer, mas aos olhos de Deus, a soberania de Deus, a onipotência divina e a onisciência do Senhor não podem ser solapadas ou enganadas. E esta é a posição então da declaração de fé, no ponto que vimos até agora. O casamento é indissolúvel, a união é monogâmica, um homem para uma mulher, e é heterossexual, um macho com uma fêmea. E a dissolução do casamento só em 3 casos: morte do cônjuge, traição ou deserção do lar por questões de fé. E Deus nos ajude, irmãos, a entendermos estas verdades. Lembra que nós iniciamos lendo: cremos, professamos e ensinamos. Quer dizer, acreditamos que esta verdade é a vontade de Deus e por isso a praticamos. E, portanto, continuamos a ensinar isto a todos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.